Direito administrativo. Administração pública. Princípios básicos. Fala concurseiro incansável. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o fascinante mundo do direito administrativo. Hoje iremos aprender sobre a administração pública, que é dividida em dois grupos: administração pública direta e indireta. Vamos começar! Como foi dito, a administração pública pode ser dividida em administração direta ou indireta. A administração pública direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes da administração direta também são chamados de entes federados ou pessoas políticas. Já na administração pública indireta, nós temos a famosa fase, que são as fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Esses entes da administração indireta também são chamados de entes administrativos. Em suma, podemos dizer que a administração pública é formada por 8 entes, sendo 4 da direta e 4 da indireta. Lembrando que os 4 entes da administração indireta são criados pela administração pública direta através de lei. Aproveite e dê uma pausa no vídeo e copie esse resuminho no seu material. Vamos falar sobre alguns princípios da administração pública direta. A administração pública direta, como vimos, é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes federados são considerados pelo direito como pessoas jurídicas de direito público. Isso significa que eles possuem patrimônio próprio e capacidade processual, ou seja, possuem personalidade jurídica. Outra característica da administração direta é que entre eles não há hierarquia ou subordinação, mas sim uma relação de independência e cooperação. Os entes da administração direta também possuem autonomia política ou legislativa. Isso significa que eles podem criar leis, que também é o grande diferencial em relação aos entes da administração indireta. Além da autonomia política, os entes da administração direta também possuem autonomia administrativa e financeira. Cuidado! Os entes da administração pública direta não possuem soberania. Aproveite e dê uma pausa no vídeo e copie esse resuminho no seu material. Uma outra característica é que aqui na administração direta nós temos o que chamamos de poderes da República, que é a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui nós temos a tripartição dos poderes, ou seja, cada ente federado possui um poder legislativo, executivo, mas precisamos nos atentar pois os municípios não possuem o poder judiciário. Essa é a única distinção que devemos ficar atentos. Não existe poder judiciário municipal, mas somente federal e estadual. É um assunto pouco cobrado, mas todo cuidado é pouco. De um lado nós temos a administração direta formada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Haja vista a quantidade de assuntos que precisam lidar, muitas vezes a administração direta acaba descentralizando suas funções ao criar entes da administração indireta, que é formada pela fase, ou seja, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Mais à frente veremos sobre a diferença de descentralização e desconcentração. Mas o importante nesse momento é que você saiba que qualquer um dos 4 entes da administração direta poderá criar qualquer um dos 4 entes da administração indireta. É importante ressaltar que a criação desses entes só poderá ocorrer mediante lei. Já adianto que futuramente vamos abordar também quando a lei cria e quando a lei autoriza a criação de um ente. Porém, neste momento você precisa saber que é necessário que exista lei para que um ente da administração pública indireta seja criado. E isso se dá devido ao princípio da reserva legal, que significa que para que algo seja feito deverá ser por lei específica, não podendo ser decreto, resolução etc., mas apenas lei. Haja vista que a administração direta pode criar entes da indireta. Existe hierarquia e subordinação entre as duas? A resposta é: não. Não existe hierarquia ou subordinação entre elas, mas sim uma relação de vinculação quanto aos fins para o qual o ente foi criado, ou seja, não pode o INSS, um órgão que foi criado para cuidar da Previdência Social, decidir que irá aplicar multas de trânsito. Caso isso ocorresse, a administração direta poderia exercer um tipo de controle sobre a administração indireta quanto à finalidade para a qual o órgão foi criado. Logo, isso dá à administração direta um poder chamado de tutela administrativa, a qual possibilita que seja feito um controle finalístico, ou seja, possibilita que a administração direta exerça um tipo de controle em relação à finalidade para a qual o órgão foi criado. Esse controle também é chamado de supervisão ministerial. Aproveite e dê uma pausa no vídeo e copie esse resuminho no seu material.
Vamos falar agora sobre a administração pública indireta, que é formada pela fase, ou seja, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas, ou seja, são os entes que a administração direta cria para que auxiliem ela no cumprimento dos diversos serviços públicos prestados por ela. E quando a administração direta cria um ente da indireta, isso se chama descentralização administrativa. Além de serem criados pela administração direta devido a uma descentralização administrativa, os quatro entes da administração pública indireta também têm em comum, é que os quatro são pessoas jurídicas. Isso significa que possuem patrimônio próprio e capacidade processual. Outra característica em comum dos quatro entes da administração indireta é que eles possuem autonomia, mas cuidado, pois é somente administrativa e financeira. Lembrando que os únicos que possuem autonomia política ou legislativa são os entes da administração direta. Quanto às finalidades, os entes da administração indireta têm suas atribuições definidas em lei e com isso estão vinculadas a elas, conforme foi visto anteriormente na relação entre a administração direta e indireta. Agora que já sabemos algumas características comuns entre todos os entes da administração indireta, vamos falar das características individuais de cada uma, começando pelas autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Elas são criadas diretamente por lei específica, não sendo necessário registro em cartório. Possuem como finalidade atividades típicas do Estado, como por exemplo, o IBAMA e a Anatel. Uma outra característica das autarquias é que ela pode ser dividida em algumas espécies. Elas podem ser do tipo comum ou ordinárias. Podem ser autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, que são um tipo especial de autarquia. Vamos ver sobre isso logo adiante. Outra espécie de autarquia são as agências reguladoras. Vamos falar agora sobre as fundações públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado. Guarde bem isso, porém, as fundações públicas podem ter personalidade jurídica de direito público, e isso a transforma em uma espécie de autarquia, e essa espécie é a que acabamos de ver, a autarquia fundacional ou fundações autárquicas. Resumindo, em regra as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado, porém, quando elas possuírem personalidade jurídica de direito público, elas serão chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Outro ponto importante das fundações públicas é que para que ela seja criada são necessárias duas etapas. Primeiro, que ela seja autorizada por lei e segundo que seja feito registro em cartório, ou seja, a inscrição de seus atos constitutivos em um órgão competente. Então, não basta que a criação seja autorizada por lei. Para que ela adquira personalidade jurídica é necessário o registro dos atos constitutivos em cartório. A Constituição Federal estabelece que as fundações públicas terão seu campo de atuação definidos por lei complementar. Quanto à finalidade, as fundações públicas não podem ter finalidade lucrativa, de modo algum. Vamos falar agora das características comuns em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Quanto à personalidade jurídica, ambas são de direito privado. A criação de ambas segue o mesmo rito das fundações públicas, ou seja, precisam ser autorizadas por lei e terem seu registro em cartório. Quanto à finalidade, tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas poderão ser prestadora de serviço público, PSP, ou exploradora de atividade econômica, e aí, quando a finalidade for ser prestadora de serviços, as sociedades de economia mista e as empresas públicas terão sua personalidade jurídica voltada mais para o direito público, sendo a sua responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa por parte de seus agentes, ela que irá responder. Os bens dela serão públicos, sendo que poderão ter benefícios fiscais exclusivos e ainda terem imunidade tributária. Agora, quando forem exploradoras de atividade econômica, a personalidade jurídica estará voltada mais para o lado do direito privado, sendo sua responsabilidade civil subjetiva. Aqui elas terão os mesmos privilégios das empresas privadas e não terão imunidade tributária. Agora que vimos as características incomuns, vamos ver sobre algumas divergências entre elas. Nas sociedades de economia mista, para ser constituídas é necessário ter o capital social, ou seja, aquele recurso inicial para que ela consiga iniciar suas atividades. Sendo assim, no caso das sociedades de economia mista, o capital social poderá ser constituído tanto por recursos públicos quanto por recursos privados, devendo a maior parte ser
público, ou seja, os 51% das ações deverão ser de posse do governo, que terão o controle acionário. As sociedades de economia mista possuem como modalidade societária somente anônima, ou seja, não poderão ter outra modalidade a não ser anônima. Quanto aos litígios judiciais, as sociedades de economia mista, mesmo sendo do governo federal, como por exemplo, a Petrobras, serão julgados pela Justiça Estadual. Grave bem isso, pois é bastante cobrado em prova. Agora, quanto às empresas públicas, temos que elas terão seu capital social integralmente público e poderão ter qualquer modalidade societária. Regime de trabalho. Você, futuro servidor, quando assumir seu cargo público, seu regime de trabalho poderá ser regido por um estatuto, ou seja, ser estatutário, ou então, poderá ser regido pela CLT. Quando você for aprovado e tomar posse em algum ente da administração direta, em autarquias ou em fundações públicas de direito público, seu regime de trabalho será o estatutário. Agora, caso você exerça seu cargo público em alguma empresa pública ou sociedade de economia mista, ou seja, cuja personalidade jurídica seja do direito privado, seu regime de trabalho será a CLT. Com isso, finalizamos nossa segunda aula com conceitos introdutórios sobre administração pública direta e indireta. Em nossa próxima aula veremos alguns conceitos iniciais sobre órgãos públicos. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse.